Olá, tudo bem? Joia, Oi, como vocês estão? Joia, beleza? Beleza? Opa! Você aí em casa já pensou em trabalhar fora do país? Se você está no canal da Agência MTV, eu tenho certeza que sim. Fique com a gente nesse papo, porque hoje nós vamos conhecer a Adriana, que está passando um momento fantástico da vida dela. Ela vai trabalhar no exterior, na Europa, num país lindo que a gente vai conhecer um pouco desse país e muitas coisinhas da vida dessa pessoa fantástica, dessa pessoa simpática, nós vamos conhecer daqui a pouco. Eu sou Eric Santana, repórter da agência MTV. Hoje é o dia 11 de julho de 2020 e nós vamos conhecer a partir de agora a Adriana Pereira Gabaldo, é isso? sim, Como você está, Adriana? Joia? eu estou bem, graças a Deus. Você está falando de onde? Eu estou falando aqui de São Carlos, São Paulo. São Carlos, interior de São Paulo, uma cidade muito bacana, região de Piracicaba, é isso? Sim, está ao lado de, vamos dizer, de Araraquara. De Araraquara. Muito bem, um abraço para o pessoal do interior de São Paulo, São Carlos, Araraquara, Piracicaba. Tem muitos amigos nessa região. Um abraço a todo esse pessoal. Eu estou falando de Guaxupé, em Minas Gerais. Sabe onde fica isso, Adriana? É a capital do mundo, como falam aqui em Guaxupé. É verdade. Adriana, você tem quantos anos? Diga para mim. Eu tenho 51 anos. 51 anos. E nasceu onde? Eu nasci em Brasília. Depois dos 10 anos, meu pai mudou aqui para São Paulo, não para a capital, para o interior. E a gente, a princípio, foi morar em Rincão, né? Uhum. Depois que ele faleceu, aí a gente veio morar aqui em São Carlos, veio parar aqui em São Maravilha. Carlos. Entendi. E por que você está com essa cara satisfeita, feliz da vida nesses dias em que o mundo está vivendo essa pandemia, essa loucura que não acaba nunca? Por que você está tão feliz sorrindo à toa assim? Conta pra gente. Olha, eu vou falar que apesar das tristezas, de tudo que está passando no mundo, né? Porque não é só a pandemia, muitas coisas, né? No meio de tanta notícia ruim, né? Eu tive uma notícia boa de poder ter a oportunidade de trabalhar no país de Luxemburgo. E eu não acreditei. Ainda tô, assim, meia passada, ou seja, sabe quando, não sei, acho que eu não despertei ainda. Não acordou ainda do sonho, minha filha? Não, eu tô assim, Dá uns tapinhas na cara assim, fala, não, é verdade, é verdade, é verdade. ainda tô tentando digerir. E olha, gente, para vocês que estão assistindo a gente, a Adriana se preparou, fez o cabelo, passou uma maquiagem no rosto só para conversar com a gente e contar essa experiência, ela não é? Tem que ficar mais ou menos bonita, né? Ou Ah, seja, você é uma simpatia, você é uma doçura. eu acho que, bom, eu acho que todo público merece, né? Bem arrumadinha, não e relaxada, né? Então, Muito bem. Então vamos conhecer um pouco dessa história, da história da Adriana Pereira Gabaldo, que conseguiu um trabalho no país de Luxemburgo, na Europa. Luxemburgo fica, para você que não sabe, entre a França, a Alemanha, a Bélgica, é um país pequenininho, é do tamanho da cidade da onde nasceu a Adriana, do tamanho do Distrito Federal, né? É isso mesmo. Então é um país bem pequenininho no centro da Europa, é um país lindíssimo. Em 98 eu tive a oportunidade de passar por lá, de gente educada, de gente com uma capacidade de entender o outro muito grande, é um país muito acolhedor, né? E de paisagens, Adriana, eu vou falar uma coisa para você. Fantásticas. As paisagens do país Luxemburgo são fantásticas. Você vai conhecer esse país, Adriana, e você vai ficar encantada com aquelas paisagens. Parece filme de conto de fada, sabe? Aquela coisa. eu pude ver, eu procurei no Google o mapa de Luxemburgo, depois pesquisei fotos, vídeos, eu fiquei impressionada. Em um país tão pequeno e tão organizado, parece um país de bonecas, assim, tipo É, assim, perfeito, né?
Sabe, um país de boneca, tudo assim, as casinhas bonitinhas, limpinho, tudo está assim, em ordem e quase zero violência, quase zero desemprego, ou seja, você levantar de manhã tranquila, poder andar, poder caminhar. Agora não, por causa desse problema que está tendo agora, mas você sabe, você saber que, né, você vai tranquilo e vai ter o seu ganho, vai ter onde viver, ou seja, e tudo muito bem organizado, tudo questão de saúde, da parte da saúde, eu andei pesquisando, ou seja, eu digo que é um país de bonecas, de bonequinhas, assim, né, que é tudo muito, assim, muito bom, muito limpinho, sabe, dá gosto. Um país Eu de digo, boneca que vai receber a nossa. Um país de bonecas que vai receber a nossa bonequinha de São Carlos. É ou não é? obrigada. Ah, meu Deus! Então me conta, você chegou aí em São Carlos com uns 10 anos de idade, é isso? Não, assim, eu, mais ou menos, não, tinha 10 anos, não, tinha uns 12 por aí, 12, 13, não E lembro seu muito papai bem. fazia o quê? Meu pai, ele, toda a vida ele deu com olarias, ele sempre foi assim, gerente, né? Eu posso falar que eu já tive uma vida boa, não posso me queixar. A gente não era rico, mas vamos supor assim, que a gente tinha vida na classe média alta, né, na época, né? Então, se era a época do Cruzeiro, ó, e tudo, sabe? Tive uma infância, não posso me queixar, sabe? Quer dizer, tive uma boa infância. E depois veio a época ruim, né? A época das vacas magras, e a gente passou bastante difícil. E depois que ele morreu, também, né? Mais ainda. E você tem irmãos? Tem, Tem tem. quantos irmãos? No total, somos 5. Só Olha, a família grande. 2 do primeiro casamento do meu pai, e do segundo casamento somos 3 em total, né? Sim. Juntando tudo dá 5. E que coisa você mais lembra do seu papai? Pois tudo dele indo, sempre me marcou ele indo para olaria, ou então ele está sempre indo de viagem. Eu sempre, até hoje, vejo a imagem dele com a maleta na mão, né, com a mala na mão. Essa imagem que ficou, Uhum. né? E aí você Tá. cresceu, estudou aí em São Carlos? Se eu estudei? Sim. Eu fiz técnico em contabilidade, estava muito ilusionada, mas na época foi muito difícil, porque então, naquela época, ainda não existia esse convênio, né, da escola com as empresas para fazer práticas, e eu fui atrás, mas infelizmente eu não pude conseguir, não me deram oportunidade, nem grátis, ou seja, até me ofereci para trabalhar grátis, para aprender a profissão, mas não. Então foi aí que eu deixei de lado, né, Certo. E e você me foi foquei. tocando a vida como? Hã? E você foi tocando a vida como? Pois eu fiz o curso, não me arrependo de ter estudado, né? Terminei em 94. Em 98 tive meu filho. Aí depois também o Brasil já estava já meio ruim, né? Meio ruimzinho. Depois aí de um amigo da nossa família, ele era médico, né? E a mulher dele era dentista. E eles falaram, já que você tem descendência espanhola, por que você não tira a sua nacionalidade, né? Aí eu não sabia disso, né? E meu pai tampouco foi muito atrás disso, então eu fui eu mesma. Eu fui lá no consulado, minha mãe foi atrás dos papéis para mim. Eu dou graça, agradeço muito a minha mãe, ela foi uma apoiadora, entende? E ela me ajudou bastante. Ela foi atrás das coisas, me apoiou no que pôde. E depois disso eu consegui, fui para a Espanha, não me arrependo, fiquei 18 anos lá. 18 anos na Espanha. 8, fiquei 18 anos. Poxa, Trabalhei lá pouco, depois tive que parar para poder voltar a trabalhar. Aí depois veio a crise de novo e pegou de novo todo mundo. Ou seja, a vida é um alto e baixo, né? Então, é, a gente sempre tem que procurar solução, né? claro. E E não. você trabalhava do que lá na Espanha? Hã? Você trabalhava do que na Espanha?
Eu já trabalhei de muita coisa, e eu comecei de baixo. Eu comecei de baixo, limpando banheiro, empresas, trabalhei em fábricas, cheguei até a colher laranja. Opa, O ano passado, 2017, me parece? Sim, eu fui para a França. Fui para a França, uhum. peguei a temporada. Eu só não fiquei lá porque me ofereceram trabalho lá. Eu não fiquei porque meu filho estava na Espanha, eu tive que voltar. E tinha minha... Senão eu tinha ficado. Mas então, Adriano, você tem rodinha no pé, você já conhece a Espanha, você já conhece a França, você já trabalhou de tudo. E você fala espanhol bem, fala? Falo, É? Então você é uma pessoa bilíngue já, manja, pelo entende. menos assim. É, Intento, né? Intento. tenta, fala bem o espanhol e mais ou menos o português, porque a gente não fala bem português. Espanhol, vou falar que espanhol, se eu fizer exame de gramática espanhola e de gramática portuguesa, eu acho que na portuguesa do Brasil, eu acho que eu não sei. É bem por aí, né? Porque quando a gente se esforça para aprender uma língua, a gente vai a fundo para entender bem, né? Mas como a nossa língua nativa já fala desde criança, a gramática fica lá, fica de fora, né? É verdade, a gente não dá muito valor, né? Que não deveria ser assim. Não, deveria ser ao contrário. Muito bem, aí você volta para o Brasil quando? Aí eu voltei em 2019, em fevereiro, porque estava muito ruim a situação e não conseguia trabalho. Não era só eu, muita gente, ou seja, a minha situação não está assim muito boa, né? A menos que você vá trabalhar de interna, né? Cuidando da pessoa maior ou cuidando de criança, mas tipo assim, ficando, ou seja, seu salário limpo, você ficando na casa. Então é isso, né? Né? Mas E aí está você, difícil. e aí você veio para o Brasil, ficou nesse ano, e nesse ano estoura essa, em 2020 estoura essa bomba, essa pandemia, né? E você conseguiu trabalho nesse período aqui no Brasil? Não, eu, ao final, eu tinha cansado já de mandar currículo, de tentar algumas entrevistas. Cheguei aí em São Paulo, capital, depois não deu certo, voltei aqui para de novo para São Carlos. Talvez eu pense que é questão da minha idade, não sei, pode ser sim, pode ser não. Trabalhar por conta, então eu comecei a pagar o MEI, que é o da microempresário, né? Uhum. Então, Microempresa individual. eu tenho até agora, eu estou registrada no MEI, ou seja, então eu já pedi as esperanças de trabalhar para uma empresa. Eu falei, sabe o que é com a minha idade? Acho que eu vou começar a trabalhar por conta. Então, eu comecei a trabalhar de diarista, só que para uma empresa. Então, por exemplo, a PJ, né? Eu prestava serviço para a empresa me pagava, só que eu pagava o MEI, né? A Segurança Social. Só que é isso, você não tem PIS, não tem fundo de garantia, né? Virar autônomo mesmo, né? É, autônoma, até agora eu estou de autônomo. Então, é isso aí. E como decidiu e como você decidiu voltar a trabalhar na Europa? Porque é a única via que eu vejo agora, de momento. Eu tenho uns trabalhinhos, eu trabalho por internet, não é muito, porque eu comecei faz pouco tempo. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado, não é muito, mas, sabe, mas o dinheiro acaba, né? Então a pessoa tem que movimentar. Então eu comecei a trabalhar por internet, faço uma coisinha aqui, outra ali, mas eu não posso viver disso, ou seja, então eu quero uma coisa mais segura. E eu estava pensando, por que não trabalhar fora, ganhar um dinheiro e aprender um idioma? Né? Maravilha. Então, se você vai aprender o idioma, que idioma se fala em Luxemburgo? Vamos ver se você sabe. Eu sei que fala o francês, o Fala. alemão e o Uhum. luxemburguês. E acho que aprender o inglês, porque as pessoas, se você parar lá, elas também sabem inglês. Apesar Sabe? de não ser oficial de lá, mas muita gente sabe inglês. Então, eu falei, então, eu vou ter que aprender esses 4 idiomas. Ou mulher que gosta de um desafio. Ah, vou aprender um só, não, vou aprender logo os quatro.
Gosto. Eu gosto do desafio. É difícil, melhor. Muito bem, maravilha, que bacana. Você sabe falar inglês, Adriana? Muito pouco. Muito pouco. E Tá eu, bom. eu, eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus me está dando, que a vida me está dando, porque a oportunidade, às vezes, passa na tua porta e a pessoa não quer enxergar. Só bate uma vez, depois que vai a oportunidade, aí a pessoa cai na real. Entende? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque as oportunidades, o trem passa, né? E os passageiros ficam ou sobem no trem, né? Mas o meu avô já dizia sobre isso uma coisa, que nós criamos as oportunidades, né? Porque nós vamos até a estação do trem, nós compramos o bilhete do trem, nós ficamos esperando o trem, nós escolhemos o horário que nós vamos partir nesse trem, ou seja, nós temos o poder de escolha sempre, né? Então, apesar do trem passar na nossa frente, a gente ainda tem o poder de escolher que trem nós vamos subir. E aí a minha pergunta agora é a seguinte: você escolheu trabalhar na Europa faz quanto tempo? Você decidiu, vou procurar uma oportunidade na Europa. Não, eu já tenho pensado faz tempo, mas sempre tinha alguma coisa que na hora H, pois, uma porque meu filho era pequeno na época, depois eu estava casada antes, agora eu sou divorciada, não tive apoio, enfim, eu falei, bom, então não é para agora, para a próxima, né? E agora me surgiu a oportunidade, porque meu filho já está grande, eu estou livre, né? Eu não estou presa a ninguém, então não tem nada que me prenda. Uhum. Então, apareceu, então, por isso que eu falo que a oportunidade é agora. É agora. E aí você, quando procurou a agência MTV? Eu procurei, eu já estou acompanhando a agência desde o. Eu vou ser sincera, desde que eu estava na Espanha antes de vir para cá. Ah, Mas hum, não decidia por questões econômicas, também tinha outros problemas, então eu falei, bom, vou ter em conta. Então eu me inscrevi no canal, sempre quando tinha um vídeo, assistia os vídeos, até que surgiu a oportunidade. E quando foi, queria me inscrever em dezembro, mas não deu certo. Então, me inscrevi em janeiro. Deixa eu ver, já faz uns 6 meses, é. 7, em julho. Me inscrevi em janeiro. Aí foi quando eu decidi realmente, eu falei, de entrar de cabeça, eu falei, eu vou perder, não tenho nada que perder. Pois é. Fé e coragem. E aí, como foi o processo? Você foi com tudo ou... Porque assim, Adriana, tem muita gente que entra na agência MTV e vai devagarzinho, vai, né? Começa devagarzinho, não faz todos os processos que tem que fazer, não faz, né? Tem esse pessoal que é assim. E como foi você? Você foi com tudo, já se organizou, mandou todos os documentos que precisava, como que você fez? Eu já sabia mais ou menos, na minha cabeça, né, o que tinha que levar, mas aí eu esperei ele mandar o contrato. E aí eu já deixei mais ou menos algumas coisas já preparadas, já escaneei alguns documentos, porque é de praxe, né? Muitos documentos, são o RG, o CPF, sabe? Então, o contrato assinado, então você já tem que estar mais ou menos preparado, né? E saber utilizar os arquivos, PDF, tudo isso, né? Saber utilizar o correio eletrônico. Então, eu me inscrevi e logo já fiquei esperando as ofertas, né? Já fiquei na expectativa. E nisso eu também já tinha preparado, buscado alguns modelos de carta, porque eu sabia que tinha que mandar alguma carta. Para você entrar em contato com uma oferta, você tem que mandar uma carta, porque eu já, antes disso tudo, pessoas que foram como au pair, ou trabalhar em empresas, como fazer uma carta, como escrever uma carta para a família que vai acolher, né? Então, eu busquei muitos modelos, aí peguei um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, só que adaptei para mim, porque cada pessoa é diferente, né? Sua situação. Errava, acertava, falava, o que eu tenho que melhorar? Espera um pouquinho, voltava de novo na carta, melhorava. Então, é assim que tem que fazer, né? Lógico, bacana. E as entrevistas? Como foram as entrevistas?
Para dizer a verdade, eu tive a primeira entrevista que eu tive, até ser chamado para alguma entrevista, muitas vezes você manda 2, 3, 4 vezes para a pessoa e-mail, a pessoa não te responde, Uhum. sabe? Pode ser que tenha muita gente que ela tenha que atender, não sei. Ou depois, não, às vezes a pessoa muda de ideia, não sabe, né, o que passa na cabeça. Foi para a Alemanha para cuidar de uma senhora. Eu Uhum. cheguei até a entrar em contato com o Skype, conversei, mas por quê? Porque o meu inglês não era bom, entende? Tive uma certa dificuldade, apesar que eu estava com o tradutor do lado ali, mas não é a mesma coisa, né? Então, a pessoa faz as perguntas, eu mais ou menos sabia as perguntas que há, mas às vezes você pode fazer outra pergunta e você não está preparado, Pois é. entende? Então, Uhum. tem isso também. Então, é complicado. E ele disse que gostou muito, ele falou que o Marcelo gostou de mim, mas a questão foi essa, o que a gente não pode se entender. É complicado. É. Mas aí veio a oportunidade de Luxemburgo, no país das bonecas. Aí você fez a entrevista. Aí eu fiz a entrevista, depois eu fiquei pensando, eu não vamos comemorar, eu não sou, você sabe porque a gente leva tanta cacetada na vida, né? Aí já fica mais escaldado, né? Já fica mais. Então eu não gosto de comemorar antes do tempo, até que não chega e fala, ó, é isso, né? Chega a pessoa para você e fala, tudo bem e tal, dê algum aval para você, aí sim eu acredito, entende o que quer dizer? Uhum. Porque eu fiz a entrevista e quando foi, no outro dia não falou nada, eu fiquei desesperada. Eu falei pronto, Não me eu fiquei responde, o celular não me responde. Não, meu Deus. errado, meu Deus. Mas aquela agonia, eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu esqueci o celular, deixei para lá, pus ele em silêncio para não ter que ficar pensando, entende? Pus o celular em silêncio e fui É, fazer minhas coisas, certo. sabe? Mas me Uhum. bateu uma tristeza muito grande. Eu falei, ó, se depois dessa eu não conseguir, não me chamar, eu já estava a ponto de dizer pro Marcelo que eu ia terminar, não queria mais. Eu já Uau, faltava isso. nossa. Mas estava assim nesse ponto, ou vai ou racha. Tava. Aí eu Nossa. estava pensando em fazer por minha conta, só que pro ano que vem. Certo. Mas estava uma angústia, o que que você sentia? Eu senti que falei alguma coisa errada, Mas mas olha. não foi. Aí quando foi ontem, Ah, fizeram um grupo de WhatsApp e puseram eu no grupo. E já pediram todos os documentos. E eles mandaram às 5 da manhã, como tem diferença de horário, às 5 da manhã eu ainda estava dormida. entendi. Aí você acordou e estava a notícia lá. Acordei às 7 da manhã, e quando vi a notícia estava às 5 da manhã. Eu falei, nossa, tudo em inglês. Aí tive que traduzir e me perguntava para quando, para olhar os voos, para olhar da vacina. Me pediu todos os documentos da Espanha, todos os documentos do Brasil, mandei tudo. Fiz scanner, mandei, fiz num arquivo Mas aí em você ficou PDF. feliz, o que que você fez? Saiu pulando, o que aconteceu? Nossa, eu fiquei feliz na hora. Depois eu pensei, não, espera. Aí eles tinham que chamar também a pessoa onde eu trabalhei, o Ah, telefone. entendi. O telefone, aí depois eu comemoro. E olha, Adriana, presta atenção. Eu vou pedir para você fazer uma coisinha comigo agora, para gente que tá, para a pessoa que está em casa, né, entender direitinho o que aconteceu com a Adriana nesse momento que ela soube da notícia que ia trabalhar realmente em outro país na Europa. Respira, consegue respirar fundo? Sim. Fecha o olhinho, fecha o olho e só escuta, tá bom? Marcelo, tenho que dizer que muito obrigada, tá? Por tudo, apesar que demorou, mas tampouco eu tinha tanta pressa, não estava tão desesperada assim para ir, mas é o que eu falei, se aparecesse a oportunidade, eu agarraria de unhas e dentes, né? E obrigada. Você foi como um pai, você às vezes puxava a orelha, mas com razão, porque às vezes a gente quer tudo muito fácil e quando vem uma dificuldade a gente não quer, ou seja, não está preparado, né? Então a gente sempre quer fazer do lado mais fácil
E isso foi bom porque eu aprendi muitas coisas, aprendi como escrever no e-mail para assim, uma entrevista, como tem que ser, como tem que tratar. Então, com isso daí eu pude aprender muita coisa. Então, eu quero agradecer mais uma vez e nem acredito, de verdade, eu estou emocionada e parece que eu estou sonhando. E muito obrigada, Marcelo, de verdade, viu? Hein, Adriana, você lembra que você mandou esse áudio pro Marcelo? Eu lembro. Eu lembro. Lembra? Nossa. E eu sou assim, eu tenho muita dificuldade. Eu estou conversando com você agora, assim, né, cara a cara, de me expressar, assim, de falar no áudio, porque na hora parece que não vem as palavras que você quer falar. Eu queria falar certinho, mas não sai, entende? Não sai certinho como muita gente consegue falar no áudio, né? Dá aquele branco. E o que você sentiu ouvindo esse áudio, lembrando desse momento? Nossa, eu fiquei emocionada. Então, é isso que eu te falei. Quando eu fiz esse áudio, foi quando eles me chamaram, aprovando, falou, já conversamos por telefone com a referência, né? Com a pessoa que você trabalhou. Você já estava aprovada. Aí eu falei, pronto, agora tem que falar para o Marcelo. Eu fui correndo na hora falar para ele. Que bacana, que legal. Olha, me conta um pouquinho de alguma dificuldade que você já teve morando na Espanha, por exemplo. Eu fui com meu filho, pequeno, acho que ele não tinha nem 3 anos de idade. Eu vou falar, os primeiros meses, eu passei bem mal, bem mal. Tive apoio de algumas pessoas, né, que eu tenho que agradecer também, elas não estão aqui para ouvir, mas eu gostaria. Mas que tipo de dificuldade? Solidão financeira, de estrutura, enfim. Tudo porque consigo emprego, depois esse homem, a mãe dele, bom, ela não estava bem já, sabe, não estava bem, assim, emocionalmente. Aí ele falou assim que, aí eu fiquei sem trabalho. E a minha dificuldade, porque meu filho era pequeno. Então, se você pagasse uma creche lá, saía caro. Mesmo que eu arrumasse um trabalho, então eu ia metade, logo tinha que pagar. Uhum. Algumas pessoas que me deram apoio, eu agradeço totalmente. As pessoas que me ajudaram, eu nunca esqueço na minha vida. Ficam aqui no meu coração e aqui. E eu não esqueço. Se um dia tem que encontrar elas, é que eu não vi mais elas. Eu dou um abraço, sei lá, elas merecem tudo de bom. Uhum. E também aí tipo, fui parar na assistente social e ficamos numa casa como diz assim, aqui não sei se é casa de abrigo, né? Não sei como que podia dizer assim, para mulheres como eu em situação desfavorável. Como eu tinha um filho pequeno, fiquei uns 6 meses, me ajudaram moralmente, psicologicamente, me ajudaram com tudo, ou seja, aí eu consegui levantar a cabeça, consegui arrumar um trabalho, depois consegui alugar uma casa, e então foi de pouco a pouco, aí a coisa começou a andar. Uhum. Aí a coisa começou a melhorar, pude pôr meu filho numa escola pública, né, porque ele já tinha 3 anos, já podia estudar, que a partir de 3 anos já começa a estudar, e aí a coisa foi melhorando, de pouco a pouco, graças a Deus, né? Que bom, maravilha. E nesse processo aqui, já com a agência MTV, que você já estava de saco cheio, já se não for agora, não vou mais, Não, né? eu estava já a ponto de chamar ele, eu não, já está tão desanimada, sabe? A mistura assim de raiva, eu ia falar, Marcelo, dá de baixa, esquece, deixa que eu vou procurar por minha conta. Então tá. Aí no momento que você ia desistir, pintou o país das bonecas na sua vida. Que coisa maravilhosa. É uma coisa que eu tenho que fazer observação sobre isso. Muitas vezes, quando eu estava na Espanha, quando já estava nesse centro de integração que eu estava com meu filho, as assistentes sociais me ajudavam com papéis e tudo, né? E tá com Uhum. alguma
tem dificuldade. E cada vez que aparecia uma dificuldade, que parecia que não tinha jeito, eu fazia minhas malas. Deixar minha mala preparada. Tipo assim, de manhã, né? Quando era de tarde, a assistente social me chamava, olha, deu problema, foi solucionado. Eu muitas vezes estava a ponto de fazer as malas para voltar para o Brasil. Puxa. Quer dizer que não era para mim, entende? Não era para mim. Então, as coisas são como são. Quando é para uma pessoa, para tal coisa, é para ser. Quando não é para ser, não é para ser. Que coisa legal. Então, sempre, na sua vida, sempre tem essas coisas, né? De no momento que eu tô com a mala pronta, vou embora. É, Acontece aquilo que tinha que acontecer e você toma a decisão de continuar, de perseverar, de seguir em frente. porque o universo e Deus estão falando, olha, talvez me testam, né? Para ver até onde eu aguento. Penso eu, Nossa, né? que coisa bacana, que coisa bacana. Agora, me diga o seguinte, que documentos o pessoal lá de Luxemburgo, nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, o que eles pediram para você? Agora, hoje eu estava de manhã, estava conversando, e a mulher, ela falou para mim que ela estava preocupada com o da assistência sanitária. Eu sei, já na Espanha e em todos os países que estão na União Europeia, eles têm um convênio sanitário Sim, entre eles, né, de sim, um país para o outro. E tem o cartão europeu sanitário, que é o cartão de atendimento médico, que ele é para toda a Europa. Só que aí, mesmo sendo para toda a Europa, que está dentro desse círculo, né, de países, a pessoa tem que especificar para que país, tá, né? Então, se eu vou certo. usar o sanitário no Luxemburgo, não vai me servir para Inglaterra, por exemplo. Bom, a Inglaterra já está fora, né? Eu acho que não sei se Itália, Alemanha, Bélgica. Itália, Alemanha. E aí tem que fazer um outro processo, um outro papel, porque não tarda, porque esse cartão demora 5 dias, só que eu teria que estar vivendo na Espanha. Aí tem Tá. a segunda opção, que é é o mesmo documento, só que no formato de papel, né? Você imprime. Você faz online e você saca na hora, que é para assistência sanitária. É o É, mesmo documento. No caso, como eu não posso estar ali para receber o cartão, porque eles mandam por correio, então eu posso fazer por internet. entendi. E esse papel. O pessoal de casa entender, esse cartão do Sistema Sanitário Europeu é mais ou menos como se fosse um cartão do SUS nosso aqui, né? Que o Isso. cartãozinho que você vai no posto de saúde, você vai ali, enfim, é um cartãozinho do SUS que vale para todos os países da Europa, mas cada país tem que ter um registro próprio. Então, se é para a Itália, tem que ter um cartãozinho do SUS da Itália. Se é para a Alemanha, um da Alemanha, o da França, e no caso da Adriana, um cartãozinho, né, desse, como se fosse do SUS, para a Luxemburgo. Mas eles pediram Então, algum exame? Porque a gente sabe que agora eles estão pedindo exame de Covid, né? Para saber se a pessoa que vai viajar ela está contaminada ou não. Isso é importante, né? eu estava olhando, eu pesquisei, e cada país pede uma coisa. Eu estava pesquisando sobre o Covid. Por exemplo, na Alemanha, o exame daqui do Brasil não vale, você tem que fazer lá no aeroporto. Esses alemães. Não vale, nem de nenhum país, nem da Europa, tem que ser lá, tem que fazer o exame lá. É. Só que a pessoa tem que pagar, ela tem que pagar. Em Mais, né? Luxemburgo, é que tem muita coisa que eles não põem informação. Ou Certo. seja, tem muita lacuna. Eu estava buscando informações e não estamos sendo muito claros nas informações. Tem informações que já estão defasadas, por exemplo, porque com essa do Covid, a cada semana, a cada 15 dias, talvez muda. Eles têm que mudar, porque eles têm que acompanhar se está decrescendo, se está crescendo, então, conforme eles têm que estar mudando as normas. E tem Certo. muitas normas que estão defasadas. Então, eu Hum. fico naquela dúvida. E do Luxemburgo, não falaram ali se é obrigado, se tem que, sei lá, ou eles aceitam o exame daqui. Eles não Uhum. são assim, claro. Eu estou tentando buscar alguma coisa, porque eu queria fazer aqui, mas se demorar muito, porque eles têm pressa. É. A amiga tem pressa porque a mulher ela vai começar
a trabalhar a partir do dia 20. Então, eu tenho que chegar antes do dia 20 para me adaptar no trabalho, para já ir conhecendo as crianças, né, a casa, Então você vai trabalhar cuidando da casa toda para ela. da casa e das crianças. Quantas crianças são? São duas. Ah, só duas. Você vai ser uma família de 5. Vai dar conta fácil. Eu ajudei a cuidar dos meus irmãos, Então, menina. já Oxi. cuidei do meu filho, ou seja, uma Aham. mulher que já tem filho, não saber cuidar de criança. Pois é, vai dar conta fácil, vai dar conta fácil. Agora me diga, o seu filho vai com você? Ele vai ficar por aqui? Como que é? Não, meu filho está na Espanha. Ah, ele tá lá ainda. Ele está na Espanha, ele está com a namorada, ele tem agora, se não cumpriu, vai cumprir 22 anos. Tá grande já. Dois Trabalhando? anos, 22 anos, sim. Tá bom, maravilha. Ele está com a Agora, namorada. me diga o seguinte, Adriana, para as pessoas que estão indecisas, que estão pensando assim, ah, esse Covid não vai deixar eu realizar meu sonho de trabalhar na Europa, no Oriente Médio, em Dubai, no Emirados Árabes, o que que você diria para essa pessoa que está em dúvida, que está pensando que o coronavírus vai, sei lá, impossibilitar os sonhos dela nesse momento? Eu penso assim, na vida sempre tem dificuldades, com Covid, sem Covid, sempre vai passar algo. Se você puder ir, que for uma coisa inevitável, que é um trabalho, se vai para trabalho, né, não perca o trabalho, e tenta fazer as coisas direitinho, a higiene, é, a máscara, a luva, ou seja, faz todo o protocolo, todo o procedimento, entende? Eu falo assim que fases difíceis tem a vida inteira. Eu passei minha fase difícil quando eu fui para a Espanha, eu também passei minha fase difícil aqui no Brasil. Sempre vai ter fase difícil. Se não é com vírus, então, porque tem vírus, o mundo parou? Não, eu não vou parar só porque tem um vírus. Né? Eu vou continuar a minha vida, mas com cuidados, né? Porque senão todo mundo para, o mundo para, é igual a música do Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou. E o que recado você deixaria para o Marcelo e para a equipe dele durante esses 6 meses que você passou dentro da agência, né, trabalhando e recebendo o suporte da agência? Que recado você deixaria para a equipe MTV? Que eu, muito obrigada, agradeço a paciência que tiveram comigo, né? Que às vezes também a gente faz coisas, fala, né? A gente pensa que está certo e às vezes a gente fica emburrada, é normal, né? Aí fica chateada, mas eu queria, né? Mas a gente não entende o ponto de vista de vocês, né? Da MTV, porque vocês têm uma visão e a gente tem outra, né? Às vezes a gente está olhando uma coisa que parece, não, isso aqui é bom, e às vezes não é. Esse caminho não é bom, entende? Só uma pessoa de fora para dizer para você. Né? E eu tenho que agradecer muito, agradeço Marcelo, a equipe, muito obrigada. E é isso. E animo as pessoas a fazerem com cabeça, né? Fazerem as coisas bem, bem feitas, não fazer com pressa, não sair correndo, não sair desesperada. Faz as coisas devagar. As coisas, eu já aprendi na vida, faz as coisas rápido e desesperado, não sai bem. No final, não sai bem. Entende? Tem um detalhe, né, que eu procurei não explorar muito nessa conversa, que você tem 51 anos. E a maioria das mulheres falam 51 anos, nossa, eu não posso mais fazer nada nessa vida, já fiz tudo. Pelo contrário, a Adriana tem 51, já criou um filho que tem 22, mora na Espanha e está saindo de São Carlos para ir trabalhar no país Luxemburgo, na Europa. Ô, Adriana, tem muita lenha para queimar ainda, você ainda, né? Eu não me considero velha. Eu movo os braços, eu tenho perna, né? Não tô numa cadeira de roda, ou seja, eu sou uma pessoa normal. O único que eu tenho é 51 anos, mas eu não estou incapacitada. Uhum. Pode ser que a gente não está como há 20 anos atrás, mas tampouco eu não vou ficar dentro de casa porque eu tenho 51 anos, minha vida acabou, tchau. Não. Quem quiser pensar assim, cada um pensa. Eu, na minha percepção, enquanto eu tiver saúde, puder mover os braços e as pernas, eu não vou parar, não.
Muito bem, que coisa bacana, que coisa bacana. Adriana, muito obrigado pelo papo. Você é uma simpatia. Parabéns Obrigada, por essa conquista, parabéns, né, por essa obrigada. conquista. Quando você estiver lá em Luxemburgo, na capital, que cidade que é? É em Luxemburgo mesmo? É a capital ou numa cidade vizinha? Eu acho que é a capital, porque não aparece o nome da cidade, eles falam Luxemburgo, põe como Luxemburgo, Luxemburgo. Luxemburgo é a capital mesmo. E quando você estiver lá, né, eu volto a entrar em contato com você para você mostrar onde você mora, nesse país de boneca, né, como você diz, e você É vai um país mostrar para todo mundo. bonitinho, é É tão muito, bonitinho, parece de boneca, é a coisa mais é linda, muito bonitinho, é muito bonitinho. é muito fofo, é muito limpo, tudo muito organizado, é o sonho, né, que a pessoa viver num país assim, organizado, limpo, pequenininho, ou seja, eu acho que é meu estilo. Ah, perfeito. Perfeito. É sempre assim, como você com a Adriana é sempre assim. Nos 45 do segundo tempo, ela já estava mandando o Marcelo plantar coquinho, surgiu a oportunidade. Marcelo vai me matar quando ver esse vídeo. E, e aí pegou, agarrou a oportunidade e está indo trabalhar em Luxemburgo. Adriano, muito obrigado pelo papo, seja feliz. A gente volta a conversar lá na frente, quando você estiver lá, feliz da vida, trabalhando, ganhando seu dinheiro e vivendo em Luxemburgo, nesse país, que, como você diz, é a sua casinha de boneca, tá bom? Obrigado, fica bem. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo, tchau.